Oi, bom dia novamente para quem já está aí, para quem está chegando. Hoje nós vamos em nosso último assunto aqui de algoritmos e grafos. Dando continuidade, a gente estava estudando fluxo máximo em redes. Começamos vendo com o algoritmo de Fortnite e Fuxon e hoje a gente vai ver o algoritmo de Push Relay. Então vamos ver aí, né? Só fazendo aquela relembrada daquilo que a gente estudou. Na última aula do fluxo máximo, a gente viu que tinha basicamente dois pontos muito importantes, que era rede residual e caminho de aumento. A rede residual é quando a gente passava um fluxo pela rede, e aí a ideia da rede residual era verificar quais eram as arestas que ainda poderiam receber mais fluxo, né? E aí a ideia é tentar encontrar um caminho que comece no vértice de origem até o vértice de destino, que tem arestas que possam admitir mais fluxo, né? E aí você escolhe esse caminho, você aumenta o fluxo, depois gera uma nova rede residual, escolhe outro caminho, quer dizer, encontra outro caminho, e fica nesse processo, né, de encontrar caminhos que podem admitir mais fluxo até que não seja mais possível, e aí você está no fluxo máximo em relação àquele grafo. É mais ou menos essa ideia aí. E aí, fazendo uma relembrada, né, o grafo ele é um grafo direcionado, que é um grafo ponderado, que tem dois vértices especiais, que é o vértice de origem e o vértice de destino, certo? E hoje a gente vai ver uma outra forma de se trabalhar com fluxo, sem ser através de rede residual e caminho de aumento, sem ser o algoritmo de Ford fluxo, que é o de push relabel. Então a gente vai ver aqui a intuição, o que ele chama de pré-fluxo, algumas operações, né, como é o nome do algoritmo de push, e a outra operação de relabel, e a gente vai finalizar aí com um exemplo prático, como a gente sempre tem feito. Bom, então intuitivamente eu trouxe essa imagem aqui, e aí eu queria que vocês dessem uma olhada nela, tentassem relacionar essas imagens, elas estão embaralhadas, certo? O exercício desse slide aí é tentar imaginar como é que você arrumaria, como é que você organizaria essas imagens para ela fazer sentido, né? Fazer alguma espécie de sentido aí. Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês pensarem, né? Tem um rio aí dando um Hadouken, tem uma cachoeira, tem dois vértices aqui, A e B, tem uma empilhadeira, tem, né, uma que está esticada, uma que está contraída, e tem aqui dois tanques. Como é que a gente arrumaria esses caras para fazer sentido? Alguém tem alguma ideia aí? É tipo uma charada, né? Eu vou voltar aqui, vocês dão uma olhada aqui no slide, ver se tem alguma informação que possa ajudar aqui. O nome do algoritmo é Push Relabel, e aqui tá o enigma, né? Para ver se a gente consegue montar aí. A gente vai usar uma pilha. Talvez não, por causa da empilhadeira, mas faz sentido pensar dessa forma aí. Mais alguma ideia? Tem, assim, tem a ver com fluxo, obviamente, né? Por causa que a aula de fluxo, né? Tentar resgatar algum conteúdo da aula passada. Não sei se dá para. Eu não sei se todo mundo tem esse, como é que eu posso falar? Esse alfabeto, não é alfabeto, todo mundo sabe que seria a tradução assim mais literal de push e de relabel. Esse negócio branco é tipo um tanque, né? Um reservatóriozão de água. É, o push dá o sentido de empurre, né?
está chegando. Tem alguma coisa dessas figuras que represente aí o empurre? Tem que pegar o Ryu para ser o empurre aí, né? Que ele tá dando um Hadouken, né? Então, mais ou menos nesse sentido aí. Vamos ver aqui como é que ficaria, né? Essa é a ideia, né? Que tá tudo embaralhado. E vamos ver se foi o que pensei, né? Não sei se minha lógica fez sentido aqui, mas vamos ver. A ideia é o seguinte: o nome desse algoritmo, como vocês já viram, que a gente vai estudar, é o Push Relabel, né? O Push é de empurre, né? Digamos assim. O Relabel não vai fazer muito sentido, não, mas aqui é como se o Relabel, para a gente, vai ser. É tipo quase como renomear, né? Deu um novo label, né? Deu um novo label, mas aqui vai ser tipo aumentar o tamanho. Né? Aumentar o tamanho. Tipo, tem esse carrinho aqui contraído. Perceba que esse cara aqui, ele aumentou, né? Então tem um vértice que está. Se você olhar aqui nessa linha, perceba que o vértice D e o vértice A, um está maior que o outro, né? Então a ideia é o seguinte: como a gente está trabalhando com fluxo, a gente viu que no algoritmo passado tem que sair algum fluxo do vértice original, vértice de origem, para o vértice destino. Eu falei que as arestas eram um encanamento, etc., que o fluxo ia. E lá tinha uma regra que era o seguinte: o fluxo que chegava no vértice, ele já passava adiante, né? Não tinha reservatório lá, ele tinha que sempre seguir. A intuição desse outro algoritmo é um pouco diferente. Né? Aqui agora a gente vai imaginar que cada um desses vértices tem um reservatório. Né? Então, por isso que esse reservatório aqui representa o vértice A e esse reservatório aqui representa o vértice D. E aí a gente vai ver que ao longo de todo o grafo, cada vértice vai ter um reservatório. Vamos pensar assim, certo? Então, essa operação de relabel e push, né? Essas duas operações. A operação de push é basicamente empurrar, né? Como o Rio está fazendo aqui. E eu quero empurrar, eu vou chamar de água, né? A água que está nesse reservatório aqui para esse. Essa é a ideia, né? Eu vou empurrar, né? Fazer um push. Mas para que eu possa fazer esse empurrão, né? Empurrar a água de um reservatório para outro, eu tenho que ter uma certa condição. É mais ou menos como se eu tivesse que ter níveis de vértice, né? Tem um cara que está no nível 0 aqui e tem um cara que está no nível um pouco mais acima, né? Então, por causa da gravidade, né? A gente sabe que se você soltar um negócio lá em cima, a tendência dele é descer, estilo cachoeira, né? Essa água aqui, ela vem descendo naturalmente aqui para a parte de baixo, né? Então, a operação de relabel é aumentar a altura de um vértice. Então, vamos supor que ele estava na altura 0 e eu aumentei a altura dele aqui para 1. Só fazendo uma analogia, né? Então, como o vértice A está na altura maior do que o vértice D, se esse vértice A tiver alguma água aqui dentro, então, naturalmente, ela pode ser escoada, ou ela pode ser empurrada para o vértice que está aqui embaixo. Se tivesse outro vértice aqui embaixo também, ele poderia ser enviado para cá. Né? Então, a ideia é sempre fazer essas operações, ou seja, é aumentar a altura de um vértice para que eu possa pegar o fluxo que está nele e jogar para os caras que estão lá embaixo. E aí esse fluxo vai passando de vértice em vértice até que ele chegue lá no seu destino. Então, eu tentei trazer essas figuras aí, não sei se ficou bem explicado, mas essa é a ideia. Se todo mundo entendeu o que eu quis dizer. E fazendo analogia, o Ryu vai dar um empurrão do fluxo que está nesse cara para esse. Né? Esse empurrão é estilo cachoeiro, né? Que vem descendo do cara que está lá em cima, o cara que está aqui embaixo. Essa foi a ideia que eu pensei aí. Não sei se eu viajei demais, não.
Então, para pegar essa ideia inicial. Beleza. Viajei mesmo, foi? Estava inspirado aqui no dia. Pois vamos ver agora na prática, né? Como é que as coisas, acontecem. Né? Então, algoritmo push relabel. Lá no algoritmo de Ford Fluxo, a gente tinha de fato um fluxo, que eu chamava lá fluxo mesmo. Aqui é o que eles chamam pré-fluxo. Porque lá, quando a gente falava fluxo, é porque ele já fazia todo o percurso, né? Ele saía de um vértice. Ele saía do vértice lá de origem, passava por todo mundo e chegava no cara final aqui, né? Aí eu tinha um fluxo que ele fazia todo esse percurso de uma vez só, né? Só que agora o pré-fluxo, a ideia é que, né, ele comece, digamos assim, eu tenho um fluxo no vértice original aqui, né, inicial, aí eu passo para esse cara, aí ele fica armazenado aqui por algum tempo, aí depois eu faço outras operações, aí depois decido passar para esse outro cara aqui, aí ele fica armazenado aqui um certo tempo. Então, essa aqui é a ideia de um pré-fluxo, né? Que é o fluxo que não passou totalmente ainda, né? Mais ou menos essa ideia aí. Certo? Então, significa que se a gente tem um pré-fluxo, aquela lei de conservação, o fluxo que chega ao fluxo que sai, ela não é mantida, né? A gente tem uma restrição lá que se chegava no vértice já tinha que sair. Aqui não, porque a gente tem um reservatório que eu posso armazenar lá uma certa quantidade, só depois eu decido enviar ele para frente. Então vamos aqui, né? Então a gente vai trabalhar com pré-fluxo, quer dizer, eu vou trabalhar com reservatórios nos vértices. Isso aqui é uma função de vértice-vértice, né? Transformando aqui no número real. E a gente tem as seguintes propriedades aqui. A primeira delas, a letra A, diz o seguinte: esse Vzão aqui, né? São todos os vértices. Esse U vai estar representando aqui todos os vértices de V menos o inicial. Ele quer dizer o seguinte, que esse fluxo para todos os vértices do grafo vai ser sempre maior ou igual que zero. Menos, você não vai poder, como é que eu posso dizer aqui? Você não vai poder mandar um fluxo de volta para o vértice inicial, né? É como se, né, a gente sabe que tem dois caras especiais, o S e o T. Já vou entregar aqui um negócio lá um pouco mais para frente. Se a ideia é passar fluxo de um vértice para outro, e esse vértice tem que estar alto, ele tem que aumentar o seu tamanho, a gente sempre vai supor, sempre vai começar o algoritmo pegando o vértice S, que é o vértice que tem o reservatório de água todo, né, a KGS, e vai colocar ele na maior altura possível. Então, se ele é o cara que sempre está lá em cima, é o cara que está na altura máxima lá, né, ninguém nunca vai conseguir mandar fluxo para ele, né? E faz sentido, já que o fluxo começa lá, tem que partir de lá, do cara que está lá em cima, para os outros que estão lá embaixo, né? Então, esse ponto A, ele está dizendo justamente isso, que eu posso ter um envio de fluxo, digamos assim, para todo mundo, menos, tem aqui o menos, né? O vértice inicial, que é o cara especial, né? Certo? O ponto 2, que é o P aqui, diz o seguinte: seja, né, tem um se aqui, se o vértice U pertence a V menos S e T, esse ponto aqui eu já estou excluindo o vértice inicial e o final. Né? Eu estou dizendo que vai existir um excesso, né, que agora, antes a gente falava capacidade, né, a gente tem uma capacidade. E agora a gente vai falar aqui de excesso, o excesso do vértice, né? O excesso do vértice a gente pode entender como sendo a capacidade, como sendo a quantidade de fluxo que está no reservatório naquele momento. Né? Então a gente vai começar todo mundo com o reservatório vazio, exceto o vértice inicial, né? Que ele que tem
vamos dizer assim, ele tem água infinita, né, o vértice inicial S, e vai começar todo mundo com a capacidade, com excesso zero. À medida que eu for mandando fluxo para os vértices da frente, essa capacidade do reservatório eles vai enchendo, né? Então, pode ser que chegue algum momento que a gente fale que o vértice está transbordando, né? Que ele já chegou no limite máximo que ele poderia receber, certo? O vértice inicial só tem a aresta saindo, exatamente. Não tem ninguém chegando nele. Exatamente, Isaac. Então, uma vez que a gente já deu mais ou menos a ideia central, já fizemos uma analogia, vamos falar de fato nas operações, né? Começar aqui pela operação de relabel. Nada mais é do que uma função. Depois a gente vê a operação de push, né? Tá aqui mais na frente. Bom, então o que é uma operação de relabel? Uma operação de relabel, uma função, se você pensar, a função está aqui embaixo, certo? Mas ela vai receber um vértice como entrada e você vai efetuar uma operação nesse vértice, né? A gente vai ver que para cada vértice vai existir um vetor, né? A gente vai ter uns vetores auxiliares aqui para cada vértice, para todo o grafo, né? Chamados aqui de vetor H. Vou colocar ele aqui, vetor H. A gente depois vai ver que tem um vetor E também, que é o de excesso. Mas a gente vai trabalhar aqui com H. Esse vetor H é um vetor que vai nos dizer qual é a altura de cada vértice no momento, né? Então, inicialmente, a gente sabe que começa quase todo mundo com zero, né? Aqui 6, que é para dizer que é a altura do vértice especial. Vamos dizer que é o vértice lá. Então, começa todo mundo lá embaixo e vai começar só o vértice especial com a altura lá em cima. Então, a operação de relabel vai acontecer quando eu quiser aumentar a altura de um vértice em uma unidade ou mais, né? Porque pode ser que em determinado momento aquele vértice já tenha fluxo suficiente para passar para os vértices, os demais vértices. Então, para que eu possa estar passando o fluxo de um vértice para o outro, ele tem que aumentar o seu tamanho. E essa operação de relabel faz exatamente isso. Ela aumenta o tamanho, a altura do vértice, né? Então, vamos lá. Seja G uma rede, né? Ou um grafo que tem um vértice inicial, que tem um vértice de origem e tem um vértice de destino, né? Estou só colocando aqui os pré-requisitos. Seja F um pré-fluxo, quer dizer, a gente está supondo que já tem alguns vértices que estão recebendo fluxo, né? Eu estou chamando de H uma função que tem como entrada os vértices e retorna um número inteiro, né? Eu recebo aqui como entrada um vértice e retorna um número natural, perdão. Não é inteiro, não, natural. Certo? É uma função de altura, né? Essa função de altura, ela tem que obedecer aqui a alguns critérios. Por exemplo, a altura do vértice inicial, a altura do vértice aquele vértice especial de origem, ele vai receber a quantidade de vértices do grafo. Então, se você pegar um grafo com 10 vértices, o nosso vértice especial, ele teria tamanho 10. Vou colocar aqui tamanho 10. Porque ele é o cara que tem que ficar lá em cima. O nosso vértice de destino, por outro lado, ele é o cara que, para onde eu tenho que mandar o meu fluxo. Então, faz sentido que a altura dele seja 0. E essa altura, ela não deve aumentar, né? Já que ele está lá só para receber fluxo, né? Então, esses dois caras aqui é muito fácil. É só setar essa informação já de graça, né? E aí tem o seguinte, para todo... Quando é que eu posso aplicar essa operação de relabel, né? Eu tenho que ter que a altura do meu vértice, né? No caso, o vértice U que eu estou passando, ele tem que ser menor ou igual do que a altura do meu vizinho mais 1. Né? Eu tenho que estar numa altura menor
para que eu possa poder aplicar essa operação de relabel, né? Então, quando é que eu aplico essa operação? Quando o vértice em questão ele tiver excesso, quer dizer, ele tem fluxo que possa mandar, porque não adianta eu aumentar o tamanho do vértice se em determinado momento ele não tem fluxo, o reservatório dele estiver vazio. Se o reservatório dele estiver vazio, você tem que esperar alguém que tem altura maior do que ele para mandar primeiro um fluxo para ele, para que ele possa mandar um fluxo adiante, né? Então, eu tenho que ter primeiro água no reservatório, porque senão não faz sentido eu aumentar o tamanho dele, né? E para todos os vértices vizinhos, eu tenho que ter a seguinte condição, né? Quando é que eu vou aumentar a altura do meu vértice? Vamos dizer que esse aqui seja o vértice U. Vamos dizer que esse cara aqui seja o vértice U. Em determinado momento, ele está com altura, digamos, 1. Ele já está com altura 1. E tem uns caras vizinhos aqui. Tem esse vizinho, tem esse vizinho e tem esse vizinho. Que são possíveis candidatos que ele poderia enviar o fluxo, né? Se esse cara aqui tem altura 0, esse cara tem altura 0 e esse cara tem altura 0, quer dizer, se os três vizinhos dele, todo mundo tem altura 0, o vértice U, ele já é maior do que todo mundo. Então, não precisa aumentar a altura dele para 2, porque ele já é maior. Então, não faz sentido eu aumentar essa altura, né? Agora, se, por exemplo, a altura dele aqui fosse 0 também, e ele tem fluxo para mandar para frente, então faria sentido eu aumentar a altura dele de 0 para 1, né? Efetuar essa operação. É isso que a condição aqui está dizendo, né? Bom, então, uma vez que a gente tivesse nessas condições aqui, ó, o que a operação de relabel faz? Ele vai dizer o seguinte: você vai atualizar a altura do vértice, vai ser 1 mais o mínimo. Esse aqui é o mínimo. De todos os vértices que são vizinhos dele. Você vai pegar o cara que tem a menor altura dos seus vizinhos e somar com 0, e somar com mais 1. Né? Porque você poderia ter um vizinho aqui, ó, também de tamanho 1, certo? Então, quando você fosse fazer essa operação, o mínimo entre 1, 0 e 0 é 0. Então, ficaria 1 mais 0 igual a 1. Então, você estaria aumentando a altura do vértice HU aqui para 1. E você poderia enviar fluxo ou para esse cara aqui ou para esse cara aqui. Essa operação de relabel. Certo? Qualquer dúvida aí, vocês levantam a mão, pessoal. Então, vamos ver aqui na prática, acontecendo uma operação de relabel só para a gente ver separadamente. Então, coloquei uma tabelinha aqui do lado dos vértices, tendo o vértice S, A, B, C, D, F, T. Lembrando que o vértice S é o vértice especial e o vértice T também é especial. Então, perceba que o vértice S já começa com altura 7. Né? O vértice S começa com altura 7, porque eu tenho 7 vértices aqui no grafo, né? E ele é o cara especial que está lá no topo. O vértice T, ele também vai começar com a altura aqui 0. E em nenhum momento eu vou poder também aplicar essa operação de relabel no T, porque eu quero mandar fluxo do S até chegar no T, certo? Pois bem, aqui no push relabel, a gente também trabalha com aquela rede residual, né? Igual do for fluxo, que é uma vez que você passa um certo fluxo, você vai verificar quais são as arestas que ainda podem admitir mais fluxo, né? Exatamente o que a gente tinha feito antes. Então, aqui eu estou simulando o seguinte, ó. Aqui do vértice S, eu estou mandando um fluxo, eu fiz uma operação de push e mandei um fluxo de 3 aqui para o A. Né? Então, veja que o reservatório do A, ele tem 3 litros, vamos dizer assim, né? O reservatório do A tem 3.
O vértice B, eu também mandei 3, ó. O vértice B, eu também mandei 3. Tá aqui 3. E para o vértice C, eu mandei 4. Também tá aqui os 4 leads que eu mandei. Então, perceba que esses valores, eles ficam armazenados aqui no vértice A, B e C. Aí, a partir de agora, a gente vai ter que verificar se eu posso mandar o fluxo do vértice A para o vértice D, por exemplo, ou do vértice B para o D, ou do vértice C para o F, né? E aí eu tenho que fazer aquelas verificações de relabel, né? Quer dizer, eu tenho que aumentar a altura desses caras para poder passar o fluxo adiante. Então, perceba o seguinte, vamos supor que eu quisesse passar o fluxo aqui do vértice A para o vértice D. Né? A altura do vértice A, no momento, a altura do vértice A é 0. A altura do vértice B também é 0. Eles estão no mesmo nível. Então, significa que se eu quiser passar fluxo do A para o B, eu tenho que aumentar a altura do A. Né? Então, vamos ver se essas condições aqui se aplicam. O excesso do vértice A é maior que 0? O excesso aqui é 3. Então, esse primeiro ponto aqui está sendo satisfeito. Né? Para todos os vértices de V, tá ok. Existe essa aresta na minha rede residual. Né? A minha rede residual está aqui, esse grafo aqui, ó, certo? O vértice U aqui é o vértice A. Então, existe uma aresta que começa no A? Tem, tá aqui, do A para o D. Né? Tá aqui, do A para o D, essa aresta existe. Então, a altura do vértice A, que no momento aqui é 0, né? É menor ou igual do que a altura do vértice V, que é representado pelo vértice D. Né? 0 é menor ou igual que 0? 0 é menor ou igual que 0. Então, tanto o ponto 1 como esse ponto 2, eles estão sendo satisfeitos. Significa que eu posso aplicar a operação de relabel. Então, eu passo o vértice A para cá, e aí eu vou fazer que a altura dele aumente de 1 mais o mínimo das alturas dos seus vizinhos. O único vizinho que ele tem aqui é o vértice D. A altura dele é 0. Então, 0 mais 1, 1. Significa que eu vou aumentar a altura do vértice A aqui para 1. Né? Quando eu passar aqui o slide. Que foi o que aconteceu. Né? Aumentei a altura do vértice A aí para 1. E perceba que eu poderia ter feito essa mesma operação se eu levasse em consideração o vértice B ou o vértice C. Né? O vértice C também vai se encaixar. O excesso do vértice C aqui é 4. O único vizinho que ele tem aqui é o vértice F. Eles estão na mesma altura, 0 e 0. E eu poderia aumentar a altura do C aqui para 1. Né? Eu poderia fazer essa operação também. Aumentei do vértice B, no caso aqui, né? Eu poderia fazer também para o vértice B. Ah, professor, essa do vértice B aqui é interessante, ó. Se eu for fazer uma operação de push, de relabel, agora o vértice B, ele tem excesso 3, então esse primeiro ponto aqui está satisfeito, o 3 é maior que 0. E eu tenho dois vizinhos, eu tenho o vizinho A e tenho o vizinho D. A altura do A no momento aqui é 1, porque eu já atualizei. A altura do D no momento é 0, eu ainda não atualizei. Né? Então eu tenho dois vizinhos, e quando eu for fazer essa operação aqui, vai ficar 1 mais o mínimo entre a altura dos seus vizinhos. Então eu tenho a altura 0 e a altura 1. O mínimo entre 1 e 0 é 0. 0 mais 1, 1. Então por isso que a altura do B aqui vem para 1 também. E essa é a operação de relabel, só para aumentar a altura do vértice. A operação de push, é a segunda operação que a gente vai ver, ela tem um pouquinho mais de operações aqui, mas ela também é bem tranquila de ser entendida. Então, o que a operação de push faz? Você vai passar dois vértices para ela, de onde o fluxo está para onde o fluxo vai, né? De onde o fluxo está para onde o fluxo vai. Se você tiver um grafo com aquelas, né, características, um vértice de origem S, um vértice de destino T, e seja F um pré-fluxo, você vai
vai poder aplicar a operação de push na seguinte forma. Primeiro que o vértice que você quer mandar o fluxo, de onde você quer mandar, ele tem que ter alguma coisa, né? O reservatório tem que ter alguma coisa para poder você mandar para o próximo. Se ele tiver vazio, não tem como você mandar nada, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a capacidade da aresta que você vai mandar, ela tem que admitir fluxo ainda, né? Se você tem uma capacidade daquela aresta 5, por exemplo, é 5. E você já mandou 5 por ela, é porque você já, digamos assim, você já saturou aquela aresta, né? Você não pode mandar mais nada por lá. E o segundo ponto é que a altura do vértice que você está no momento, ele tem que ser igual à altura do vértice que você quer mandar mais um, quer dizer, ele tem que estar uma altura acima, né? Se você tiver com essas 3 condições satisfeitas, você pode mandar fluxo de um cara para o outro, né? E aí a operação de push, ela acontece da seguinte forma, passo aqui os 2 vértices, eu vou calcular, que ele chama aqui de D, né, DF, que é o mínimo entre a capacidade, entre o excesso que o vértice tem no momento e a capacidade que a aresta pode mandar. Porque, por exemplo, vamos supor que você está com um vértice aqui e no momento ele tem, no reservatório dele tem 10. Só que a aresta que ele vai mandar, ele só aguenta mandar 5. Então, você tem que fazer o mínimo entre 10 e 5. Você pode ter até 10 aqui, você queria até mandar 10, mas essa aresta só aguenta 5. Então, o mínimo entre 10 e 5 é 5. Então, esse valor vai ser atribuído 5 aqui. Certo? Então, o fluxo que você vai mandar vai ser o fluxo que ele tinha mais 5. Aqui é aquela operação do fluxo reverso, né? Aquela operação de menos o fluxo. E as e os excessos vão ser atualizados, né? Por exemplo, se esse cara aqui tem 10 e eu estou mandando 5, quando eu fizer a atualização, esse reservatório aqui vai ficar com 5, né? E se lá na frente o cara tinha um excesso de 0 e ele acabou de receber 5, então ele agora passa a ter 5, que é justamente essas atualizações que a gente fez aqui. Então, essa é a operação de push. Uma operação básica de push aí para a gente ver na prática, né? Peguei exatamente aquela mesma situação anterior. Eu já tenho uns vértices aqui com excesso 3, 3, 4, altura 1, 1. Então, por exemplo, se eu quero mandar um fluxo aqui do A para o D, eu tenho que saber se o excesso dele é maior que 0, confere, o excesso dele é 3. A aresta da rede residual é maior que 0? Essa aresta aqui tem um valor 2, significa que ela admite mais fluxo, né? Eu posso passar fluxo por ela. Também confere. E se a altura do vértice A, que no momento é 1, é igual à altura do vértice D, que é 0, mais 1. Então, isso aqui também confere. Então, significa que eu posso mandar o fluxo do A para o D. Né? Se eu for seguir exatamente essas continhas aqui, ó, eu tenho que verificar o mínimo entre 3, que é a quantidade de água que tem no meu reservatório, e 2. O mínimo entre 3 e 2 é 2. Então, eu vou passar 2 litros do A para o D. Né? Então, aqui no vértice D vai aparecer um 2 bem aqui, ó, no 0, e aqui no A vai ficar 1. Eu transferi 2 litros de um vértice para o outro. Essa é a operação de push. Que foi justamente o que aconteceu, né? E aí eu poderia também, agora pegar ou o vértice B ou o vértice C para fazer essa operação também, que é enviar fluxo para frente, né? Percebe que aqui eu estou só simulando no vértice C. Se eu quiser enviar do C para o F, eu tenho que primeiro aumentar a altura do C, que é o que vai acontecer na primeira simulação. Aumentar esse valor para 1. Certo? E uma vez que eu aumentei a altura do C, agora eu posso fazer um push do C para o F. Aquela mesma
aquelas mesmas regras, né? O C, ele tem excesso de 4 e a aresta admite 5. O mínimo entre 4 e 5 é 4. Então, significa que eu vou mandar 4 litros do C para o F, o C vai ficar zerado, vai ficar um zero aqui, e o F vai aparecer 4 aqui, porque eu transferi exatamente os 4 litros para o vértice da frente, né? E foi isso que aconteceu. E perceba que à medida que a gente vai transferindo o fluxo de um vértice para o outro, a gente vai calculando aqui a rede residual, né? Que essa rede também ela vai mudando o sentido dessas arestas aqui. Igual a gente fazia lá no Ford Fluxo, né? Certo? Bom, e aí a gente chega de fato no algoritmo. Vocês vão ver que ele é meio estranho esse algoritmo, mas ele é exatamente assim que está descrito. A gente vai ter aquela parte de inicialização de variáveis, ou seja, a altura de todo mundo começa com zero, todo mundo começa com excesso zero. Aí nessa linha, cadê? Bom, nessa linha aqui, ó, sim, também todo mundo começa com fluxo zero, não estou passando fluxo para ninguém. Nessa linha aqui, o vértice, a altura do vértice de origem recebe a quantidade de vértices, que é para ele ficar lá em cima, no topo. E nas linhas 9, 10, 11, o que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai mandar o máximo de fluxo, deixa eu voltar para esse grafo aqui, ó. Esse grafo aqui, perceba que ele fez exatamente essa operação aqui, ó. Ele disse o seguinte, pegue o vértice de origem e mande o máximo de fluxo que a aresta suportar. Então, se esse aqui tinha capacidade 3, eu estou mandando 3. Se essa aqui tinha capacidade 3, eu estou mandando 3. Se essa aqui tinha capacidade 4, eu estou mandando 4. É justamente aquela parte inicial. Né? Essa parte aqui, ó. A linha 8 até a linha 12. Estou mandando exatamente, ó, o fluxo do S, que é o vértice de origem. Pegue todos os seus adjacentes, né, a lista de adjacentes deles. E eu estou mandando exatamente a capacidade. E estou alterando aqui o excesso do vértice que está recebendo aquele fluxo, certo? Depois que faz toda essa inicialização aqui, aí a linha 14, vocês vão ver que ela é uma linha bem... não tem uma ordem, só diz o seguinte, enquanto existir uma operação de push ou relabel, faça. Fazer o quê? Selecione uma operação e execute. Esse é o algoritmo. Tipo, é como se você dissesse assim, aleatoriamente aqui, agora eu quero fazer um relabel. Eu consigo fazer um relabel de acordo com aquelas condições? Consigo, então faça. Aí depois eu sorteio de novo, agora eu quero fazer um push. Eu consigo fazer um push com essas condições aqui? Consigo não. Então vou sortear de novo. Consigo fazer um relabel? Consigo. Consigo fazer um push? Consigo. Então, obviamente que quando a pessoa for implementar isso aqui, você vai colocar uma certa inteligência, né? Mas o algoritmo ele é descrito exatamente dessa forma aí. Né? Porque para você aplicar essas operações, você tem que ter algumas condições que tem que ser satisfeitas. Tanto para o push, que são essas 3 aqui, quanto para o relabel, né? Aqui também são essas 2. Então, caso você não consiga fazer mais nem o relabel, mais nem o push, é porque o algoritmo ele vai estar finalizado. É meio aleatório, assim, ele não diz exatamente qual é a ordem que você tem que seguir. Você pode estabelecer quando, se você for implementar, pensar assim, eu sempre vou tentar fazer primeiro um relabel. Aí você, quando o algoritmo for rodar, ele tenta, eu consigo fazer um relabel? Consigo, então eu faço. Aí, quando ele executar de novo, ele vai tentar fazer um outro relabel. Consigo fazer um relabel? Consigo não. Agora eu vou tentar fazer um push. Consigo fazer um push? Provavelmente você vai conseguir fazer um push, porque tem um vértice que já está lá em cima, então você vai conseguir fazer esse push. Se você testou para fazer um relabel, não deu certo. Você testou para fazer um push, também não deu certo, significa que o algoritmo já está no seu fluxo máximo. Né?
porque tem essas condições da própria função. Para você fazer o push, tem que isso aqui ser satisfeito. Você vai fazer um se a capacidade do vértice for maior que zero, se não sei o que, se não sei o que. Obviamente que aqui você tem que testar para todos os vértices, né? Você vai ficar testando aqui para todos os vértices. Se nenhum conseguir fazer push e nenhum conseguir fazer relabel, acabou. Então, não tem dizendo assim, ó, comece por esse vértice aqui. Não, é aleatório mesmo. Você tem que implementar mais ou menos uma ideia no seu algoritmo. É bem estranho mesmo. Bom, mas vamos ver aqui na prática, né? Como é que mais ou menos poderia se comportar esse algoritmo. Bom, tá aqui o grafo do lado esquerdo, né? Tá com as capacidades em azul. E esse zero é porque eu não estou passando fluxo de nada. Do lado direito tem uma rede residual. Essa tabela aí está marcando a altura dos vértices e o excesso. Percebe que o excesso do vértice S, que é o vértice de origem, é infinito porque supõe que tem água lá à vontade, né? Tem fluxo lá à vontade. Bom, então, assim que o algoritmo começa, né, aquela parte de inicialização, estamos setando aqui a altura do vértice para 7. Né? Eu estou mandando o máximo de excesso, o máximo de fluxo que eu posso pelas arestas iniciais. Estou mandando aqui, ó, o máximo que eu podia. E a partir de agora vem aquela implementação. Tipo, vamos supor que ele vai tentar primeiro fazer um relabel. Faz sentido você testar os vértices que acabaram de receber o fluxo, né? Por exemplo, se você for tentar fazer um relabel no vértice D, não vai dar certo, porque ele não tem nem fluxo para mandar adiante. Se você tentar fazer um relabel no F, também é a mesma coisa. Se você tentar fazer um push aqui no vértice A, não vai dar certo, porque ele está com a altura 0 e o vizinho D também está com a altura 0. Você vai dizer, professor, mas claro, a gente está vendo aqui no olho, né? Mas, por isso que eu estou dizendo, naquele negócio de aleatório, é bom você decidir uma ordem de quem que ele vai tentar primeiro, né? Você pode deixar uma sequência de vértices, olha, sempre vai ser nessa ordem aqui, por exemplo. Vai ser o vértice A, B, C, D e E. Eu sempre vou tentar fazer primeiro um relabel, depois eu vou tentar fazer um push. Aí você pode dizer, eu vou fazer um relabel no A. Eu consigo? Consigo. Aí ele executa novamente. Eu vou tentar fazer um outro relabel no A. Eu consigo? Não consigo. Consigo fazer um push? Consigo. Então vamos ver essa primeira interação. Ó, a vez começou aqui pelo vértice C, né? Então também tem problema não. Veja que o vértice C, ele tem altura 0 e o vizinho F também tem altura 0. Ele se enquadra perfeitamente naquelas condições. Então, vou fazer um relabel nele, vou aumentar a altura dele para 1. Que é o que acontece aqui na simulação. Eu aumentei a altura dele para 1. Então, faz sentido que a próxima operação seja um push, né? Porque já que você conseguiu efetuar essa operação de push, de relabel, é porque você vai conseguir mandar fluxo do C para o F. Os 4 litros que estão aqui no C, e aqui tem capacidade de 5, então eu consigo mandar os 4 daqui, do C para o F. Vai aparecer 4 aqui, e aqui vai ficar 0. Certo? E aí o algoritmo, ele meio que fica se alternando, né? Assim, você pode sempre tentar construir uma coisa mais inteligente. Por exemplo, agora, não sei qual que ele vai tentar, se é o B. Não, ele está fazendo aqui do F, né? O F, eu posso fazer um relabel nele agora, já que ele tem fluxo, eu posso aumentar a altura dele aqui para 1. Aumentei a altura dele para 1. E agora eu posso mandar os 4 litros de água que eu tenho no F para o T. Por isso que ele mandou lá o T. E aí eu vou escolher outro vértice agora.
caso, agora ele vai trabalhar com o vértice A. O vértice A está com altura 0, mesmo padrão, altura 0, quero mandar do A para o D também tem altura 0, então vou aumentar a altura do A aqui para 1, aumentei para 1, né? Depois eu consigo mandar o fluxo do A para o D, só lembrando novamente que o fluxo que eu tenho aqui, o excesso é 3, a capacidade é 2, o mínimo entre 3 e 2 é 2, só consigo mandar 2. Então vai sobrar 1 no A e ficar 2 aqui no D. Ele vai continuando aqui fazendo esse processo, agora eu vou aumentar a altura do D para 1, eu quero mandar o excesso do D para o T. Depois eu mando o fluxo do D, o excesso do D, para o T. Certo? E aí o algoritmo ele vai funcionando, né? Estou fazendo aqui mais ou menos, assim, eu fiz essa simulação mais ou menos nessa pegada para simular mais ou menos o caminho do algoritmo de forma e fluxo, né? Que ele se encontre um caminho, mais ou menos como se eu tivesse pegado esse caminho aqui, só que ele vai mandando pedaço em pedaço, né? Agora eu peguei essa parte de cima aqui, ver o que é que ele, qual é a outra simulação, né? Agora do vértice B, aumentando a altura do vértice B para 1, na verdade para 2, né? Por que eu estou aumentando a altura do vértice B para 2, direto para 2? Porque nessa situação, o vértice B tem altura 0, mas o vértice A tem altura 1, tá aqui, e o vértice D também tem altura 1. O mínimo entre 1 e 1 é 1, né? Então, pela aquela regrinha lá, pela fórmula do Relabel, é 1 mais o mínimo. Como o mínimo é 1, então vou aumentar aqui a altura dele para 2. E aí eu consigo agora mandar o meu excesso do vértice B ou para o vértice A ou para o vértice D. Aí vai depender de qual escolha você vai fazer no seu algoritmo. Ele enviou 1 litro para o vértice D e depois pegou esse 1 litro e enviou lá para o vértice T. Então perceba que vai chegar uma situação, que é mais ou menos essa daqui, ó. Deixa eu apagar essas setas aqui. Vai chegar uma situação, essa é a situação final. Você não vai conseguir mais fazer um push para nenhum dos vértices que estão adiante, né? Você vai dizer, mas professor, sobrou aqui, ó, sobrou excesso no vértice E, sobrou excesso no vértice B. Tudo bem, eu concordo, mas perceba que aqui no vértice A, ó, se você fosse tentar fazer um push, o único cara que ele poderia fazer um push é o vértice D, certo? Que é o cara que tem uma aresta adiante. Só que quando você vai olhar a aresta do A para o D na rede residual, ela já não comporta mais fluxo, né? Porque ela já está com sentido até contrário, né? Tudo que você podia passar por lá, você já passou. Então, fazer um push para o vértice D não tem como, certo? Agora, perceba que na minha rede residual apareceu uma aresta aqui, ó, do A para o S, certo? A mesma coisa aqui, o vértice B, ó. Ele também tem fluxo, tem excesso aqui, mas eu não consigo passar ele mais adiante. Só tem a aresta voltando. O que é que significa isso? Se você deixar o algoritmo rodando, ele vai ficar aumentando a altura desses caras aqui, A e B, certo? Vai ficar aumentando, 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 aumentando. Vai chegar um ponto que o algoritmo vai passar a altura 7, que é a altura do vértice de origem, e aí você vai conseguir fazer um push de volta. Você está voltando a água que você tem em excesso aqui para o seu vértice de origem. E tudo bem, porque aqui vai ficar todo mundo zerado, né? Fica excesso aqui zerado, e o único vértice que precisava receber o fluxo é o vértice T. Né? Então, se você deixar o algoritmo rodando, ele vai aumentar essas alturas aqui, porque ele consegue aumentar, fazer relabel,
depois ele consegue mandar o push de volta aqui para o vértice S. E aí o algoritmo termina. Porque depois que você manda para cá, que fica todo mundo zerado aqui, aí não vai acontecer mais nem push, mas nem relabel. Aí o algoritmo finaliza. Certo? É aquele mesmo grafo aí, para caso alguém queira fazer um teste. Esse grafo é o mesmo grafo da aula de forma e fluxo, dá para ver que o fluxo final que chegou até lá é 7, né? 5 por aqui e 2 por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Bom, gente, aqui então a gente faz esse exercício aí, né? Tem uma lista de exercícios lá no SIGA também, que é sobre esse assunto. Aqui a gente finaliza todo o conteúdo que estava previsto, né, na nossa disciplina aqui de grafos. Plano, pronto. É só para a gente ver aqui, foi tudo. Deu para terminar até no mesmo dia, né, que estava programado aqui. Fluxo máximo, algoritmo de push relabel. Certo. Deixa eu parar essa gravação aqui para a gente conversar um pouco.